Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ilumina Sua Empresa. Hoje estou com muita honra, com muito prazer aqui com o João Paulo da New M. Vou ler aqui, ó o mini currículo do João. Ele é diretor de marketing, vendas e relacionamento com o cliente na empresa New M, onde é sócio e cofundador. Tecnólogo em informática para gestão pela FATEC, Rio Preto, e segundo vice-presidente na Associação dos Profissionais em Empresas de Tecnologia da Informação, a APET. Agora acertei, João. Profissional com mais de 10 anos de atuação no ramo de tecnologia, já participou de projetos de software dos mais diversos fins e há 6 anos tem sua atuação consolidada em tecnologias mobile para empresas. Então, João, seja muito bem-vindo ao Ilumina Sua Empresa. A gente tem um propósito de poder ajudar um empresário no empreendedorismo, tirar um pouquinho desse romance, desse sucesso, desse glamour todo que o empreendedorismo traz. O João tem 27 anos e eu já começaria perguntando para você, João, no que você acredita e, ao mesmo tempo, queria que você contasse um pouco da história da New M. A gente se conhece desde o início, né, da New M, então um cara que eu admiro muito, como um profissional muito sério, muito competente, que realmente quer entregar a solução para os seus clientes, que tem uma linha de liderança muito ética, respeitosa. Então, assim, um cara que eu realmente vejo valores parecidos, te admiro muito e, ao mesmo tempo, você tem uma idade, né, um empreendedor há 7 anos, você empreende desde os 20, né, quase 7 anos já, que a New M vai fazer. Então, contar um pouquinho de você, que vai confundindo com a New M, por que você montou esse projeto, conta um pouquinho para a gente poder entender. Bacana, Diogo. Bom, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, né, todo mundo que está assistindo o material. Logo que você falou para mim do projeto, eu já fiquei muito interessado, como eu disse para você, primeiro pelo assunto, que eu acho que ajudar outras pessoas que empreendem ou que pensam em empreender de uma forma verdadeira, né? De uma forma, como você mesmo disse, desmistificando certos mitos e trazendo realidade para iluminar, né, aqueles que precisam de um pouco mais de luz sobre qual que é a realidade do empreendedorismo, é o que me chama muita atenção. E aí, quando partiu de você, né, como eu estava comentando, um profissional que eu admiro já há muito tempo pelos trabalhos que tem entregue aqui na nossa região, juntou as duas coisas, eu falei, quero participar, quero ajudar o máximo. Então, obrigado por estar participando. Obrigado, já está ajudando de coração, contribuindo com muita coisa boa. Então, conta um pouquinho dessa história do teu início, da New M, como é que foi essa caminhada tua inicial? Bom, eu sempre tive o desejo de empreender. Desde muito novo, eu tive esse desejo. Não acho que isso é uma coisa necessária para a pessoa empreender. O empreendedorismo ele pode surgir de uma necessidade e acontecer e ser um grande sucesso, mas no meu caso foi assim. Como eu estava te falando antes, as minhas respostas elas vão nortear, são baseadas no caminho, que é o caminho que eu trilhei até aqui. Eu não tenho como ensinar todos os caminhos ou compartilhar todos os caminhos, então vou compartilhar apenas o caminho que eu vivi até aqui. E se a gente conseguir, com esse bate-papo, ajudar um pouquinho cada uma das pessoas que estão assistindo, tá ótimo, né? Não Sim. Que os caminhos e as sugestões que eu vou fazer são os únicos caminhos, né? Eu acredito que existem diversos, né? Eu vou só propor um deles. Beleza. E esse um deles começa comigo sempre querendo ter uma empresa. Então, desde... E quando você se percebeu, João, querendo ter uma empresa? Cara, eu tenho lembrança de quando eu era criança, eu conversando em festas de família, falando sobre ações, bolsa de valores, sabe? Criança assim, 7, 8 anos, falando sobre isso. É bem novinho mesmo. Seus pais são empreendedores? Não, na verdade, por incrível que pareça, os meus pais são concursados, públicos, inclusive. E eu vivi boa parte da minha infância e adolescente escutando, né, o que 50% dos brasileiros devem escutar, que é faça um concurso, Sim. busque a segurança do concurso, né, que, ok. Mais um caminho que está tudo certo. Isso, exatamente, mais um caminho que está tudo certo, não tem nada contra. Na verdade, eu tenho contra as pessoas terem apenas isso como opção de vida, e eu não acho legal, acho que é bacana a gente ter outras opções, mas além disso, eu acho também um caminho muito válido. Então, desde muito novo, eu tinha a questão do empreendedorismo como um objetivo. Na escola, na 4ª série, eu vendia tabuada. Era legal porque eu era conhecido como menino tabuada. E eles perguntavam, eu tinha decorado a tabuada, eu respondia qualquer uma das contas. Você sabe fácil. Não, hoje não. Eu ia te fazer uma pegadinha. Exatamente. Já. Esse carinha aqui me deixou destreinado. Eu não vendo mais tabuada. E, enfim,
quando eu fui mais jovenzinho, eu trabalhava com comunicação visual e aí eu vendia algumas coisas também. Então sempre tive esse desejo. Eu trabalhava numa empresa aqui próxima, inclusive, de comunicação visual. Eu trabalhava com banner, com faixas, totens e tal. E o que você fazia? Você cortava? Era da arte? Eu entrei no nível mais singelo, né? De limpeza. Então eu cuidava de toda a limpeza do fundo e tal. Aí comecei a depois produzir a parte de banners, faixas, bateriós. Exatamente. Trabalhei bastante tempo, trabalhei uns 3 anos nesse ramo. Aprendi bastante. Nesse ramo que eu aprendi a mexer com CorelDRAW, coisas que são úteis para mim até hoje. E depois eu subi, fui para o escritório, trabalhei no financeiro e tal. Na parte de manuseio do material não era tão bom. De vez em quando eu perdia alguns materiais que cortava errado. Então, rapidamente eles me mandaram lá para cima para conversar com os clientes. Naquela época teve a questão da lei do antifumo, que ficou obrigatório no estado de São Paulo e tal. E aí eu tive uma ideia de fazer em atacado lá na empresa que eu trabalhava, confeccionar as plaquinhas e tal, vender em pacotinhos e sair por aí vendendo. E foi legal, tive uma boa experiência, não consegui vender tudo, tomei prejuízo. Acho que eu devia ter uns 15 anos nessa época. Legal. Não consegui vender tudo, tomei prejuízo, mas foi uma grande experiência. Vim aqui pro centro, vendi nas lojas, foi bem bacana. Numa mesma época eu inventei de trabalhar com cambista de ingresso. Então ia ter um show, né? Eu acho que era o show do Vitor Léo, alguma coisa assim. E eu falei assim, cara, se eu comprar no primeiro lote, eu vou pagar mais barato, eu vou lá na frente e vendo. Só que eu tinha, sei lá, na época eu tinha 15, 16 anos, eu devia ter uns R$200 no máximo. Então dava para comprar 4 ingressos. E eu queria ter mais lucro, para poder vender mais, ter mais lucro. Então eu conversei com algumas pessoas da minha família, falei, eu vou vender ingresso, eu vou comprar, sei lá, 30, eu vou vender a 70, alguma coisa assim. E se você investir comigo, eu te dou metade do lucro que eu vou realizar. E aí eu consegui, a minha madrasta e um tio meu, a minha madrasta e um tio meu na época investiram uma grana, coisa que para adulto não pesa, mas para mim naquela época era uma grana e tanto. Sim. E aí eu fui, comprei um monte de ingresso, aí fui lá na frente vender e tal, aí na hora que eu cheguei lá, tinha uns 300 cambistas, tinha muito cambista, foi difícil pra caramba para vender, no final das contas ali no saldo matemático, eu acabei pagando todos os lucros que eu tinha prometido e consegui com o lucro que sobrou pagar o meu ingresso. E aí eu não saí com nem R$1 na mão, mas pelo menos meu ingresso foi pago. Então, assim, sempre quis empreender, sempre foi um desejo meu. E aí eu tive um dos momentos que mais me ajudou e também foi, digamos, de certa forma, um obstáculo para o empreendedorismo no sentido de abrir uma empresa, que foi quando eu entrei numa empresa de tecnologia para trabalhar. Né? Porque muito fala-se sobre você empreender na sua empresa e empreender na empresa dos outros. E isso é real, isso realmente acontece. E eu empreendi por muitos anos numa empresa que eu trabalhava. E foi uma coisa maravilhosa. Eu cresci, eu aprendi, sabe, foi muito bom para minha carreira. Só que por um outro lado, pro lado de ter uma empresa, não foi, entre aspas, tão bom, porque eu estava tão motivado e tão feliz e tão comprometido e tão conectado que naquele momento eu tinha um pouco esquecido o sonho de ser empresário. E ok, não tem problema nenhum, né? Eu disse que não foi tão bom em relação a ter uma empresa, mas em relação a estar em uma empresa que eu admirava muito e admiro até hoje, foi magnífico. Aconteceu algumas coisas lá e decidi sair para montar a New M. E aí foi aonde a New M de fato começou. Então eu sempre tive esse desejo, né, de empreendedorismo e tal. Muito legal. Né? E aí, sobre o que você falou de o que motiva, né, o que é o... O que você acredita? O que eu acredito? Cara, quando a gente começou, eu acreditava que empreender era uma coisa um pouco mais simples, um pouco mais fácil. Sim. Quando a gente começou, a gente não tinha um objetivo de software, uma solução. A gente tinha um desejo de empreender. Então a gente falou assim, o que nós sabemos fazer? A gente sabe programar software. Então vamos falar para o mercado que a gente sabe programar, o mercado vai trazer as demandas para nós e nós vamos começar a atender. E aí vai começar a girar a roda e aí conforme as coisas for acontecendo a gente entende o que é o melhor para a gente fazer e aí a gente segue naquele caminho. Então a gente, quando começou a empresa, a gente não começou com uma necessidade, como muitos começam. Sim. A gente não começou com um produto, a gente não começou com uma hipótese. A gente começou com capacidade produtiva e desejo de entregar essa capacidade produtiva para o mercado, converter isso em dinheiro e girar a roda. Né? Empreender e ganhar dinheiro. Empreender e ganhar dinheiro, isso. Esse foi o nosso começo. E depois de, sei lá, em torno de 2 anos de empresa, eu percebi algumas coisas que eu não tinha noção e talvez eu não tinha escutado, mesmo caso alguém tenha me falado, a complexidade que é essa operação. Porque já é tão difícil montar uma empresa. Exato. Né? No começo, você quando tem um cliente só, você tem que focar em atender esse cliente.
Só que você percebe que dificilmente um cliente só é suficiente, você precisa de mais. E aí você tem que focar em atender bem o que você tem e conseguir novos. E aí você tem que ir atendendo os que você tem e não perdê-los, mantê-los como cliente e conseguir novos. E aí conforme você começa a ter mais clientes, você já não dá conta sozinho, você precisa contratar gente. Aí você tem que manter os clientes que você tem, conseguir novos, contratar pessoas. E aí vai girando essa roda. Aí os funcionários que você tem não é suficiente, você tem que contratar mais. Aí você tem que manter os clientes, conseguir novos, manter os funcionários, porque os funcionários saem também, e contratar novos funcionários. E aí você começa a ter relacionamento com fornecedores. Ou seja, começa a girar essa roda, sozinho você não consegue, você depende muito de outras pessoas. E aí, de repente, Diogo, acontece algo que eu acho que foi uma das primeiras grandes lições que eu tive na New M, que é, para você ficar onde você está, dá muito trabalho. Para crescer, então, dá mais trabalho ainda. E aí você pode, por, às vezes, erro de planejamento, trabalhar demais, extensivamente, muitas horas e não crescer. Você trabalha muito simplesmente para ficar onde você está. E aí, eventualmente, isso frustra. Então, na hora que a gente tinha ali... o que foi para você justamente nesse ponto que vocês enxergaram, que falou, puxa, isso tem que acontecer, e como é que foi esse posicionamento para dar esse passo na escada aí, né? Eu acho que foi quando a gente estava muito como fábrica e não tinha ainda um produto consolidado. A gente vendia, como diz, o almoço para pagar a janta, né? E ficava correndo atrás do rabo, né? E não conseguia fazer o negócio acontecer mais. Só para situar, como eu conheço, né, de 8 meses, né? Bebezinho ainda. Sim, tava quando eu emprestei 8 meses, isso mesmo, na incubadora de empresas. Incubadora de empresas lá em Rio Preto. E eu lembro que vocês eram uma fábrica de software mesmo, né? Isso mesmo, tudo quanto é tipo de software. Então precisava, na verdade, a New M era a solução de software, tinha um aplicativo, mas era qualquer tipo de aplicativo. Isso. Então abrangia muito. Fazia aplicativo e fazia solução na área da tecnologia. Isso mesmo. E aí vocês abriam um leque de trabalho. Eu lembro que eu fiquei admiradíssimo com aquele escopo de trabalho de horas. Legal. E todo um planejamento. Tem até hoje, inclusive. Vocês têm até hoje. Forte. Mas ao mesmo tempo você fez uma pivotada, né? Você pivotou a empresa para atender alguns produtos, na verdade. Você criou produtos e aí conseguiu atender alguns mercados, né? Então eu acho que, será que foi esse a mudança para falar, puxa, como é que a gente vai fazer isso funcionar e ganhar dinheiro? Naquele momento a gente achava que tinha sido, mas depois a gente foi descobrir que não. A grande mudança até agora ainda viria mais para frente. Qual foi? Mas naquele momento essa já foi uma grande mudança. Porque basicamente a gente trabalhava com fabricação de software, né? É um projeto como qualquer outro, um projeto de comunicação, um projeto de construção, é uma produção de vídeo, é uma produção. Tem horas de seres humanos, é isso. Então você estima em 100 horas para fazer, cobra 100 horas, negocia muito, consegue fechar com sorte por 80 horas, porque o cara te aperta, o cliente te aperta porque você é pequeno, porque você não tem nome, porque você está começando, e o cara te aperta, você fecha por 80 e na hora de fazer leva 300 horas para fazer. E você tem que pagar funcionário, sabe? E o funcionário você não tem como apertar. E aí a culpa é tua. E a culpa é nossa. Você que errou também. Exatamente, não tem conversa. Então, no frigir dos ovos, esse começo de empresa foi muito difícil. E aí, se me permite até nesse momento fazer uma orientação. Por favor, é para isso que a gente está aqui. Quando for começar a empresa, tem que entender muito bem a sua fase de vida e o quanto tempo você consegue viver sem tirar nada da empresa ou tirando muito pouco de dinheiro. Porque claro que eventualmente um negócio ou outro você vai conseguir ter dinheiro entrando para a pessoa física do sócio no início, mas muitos negócios você não consegue, porque você às vezes tem que tirar de si para conseguir suportar algumas deficiências que o negócio tem no começo. Você tem que bancar isso. E no caso da NUM foi isso por muito tempo. Quantos anos você viveu essa experiência? Eu acho que a gente foi alcançar um valor que a gente receberia no mercado só lá perto do 3º ano de vida da empresa. Até então a gente tinha subvalorização, digamos assim. Por isso que o Sebrae tem as estatísticas que eu não tenho agora de muitas empresas, infelizmente, fecharem nos seus primeiros anos, né? Principalmente no primeiro ano. É isso mesmo. Um percentual, se não me engano. No caso de tecnologia, tem uma situação diferenciada que é o seguinte: se você produzir, se você for a pessoa que desenvolve, ou o seu sócio, você vende, igual era o caso do nosso lado do M, você até consegue ganhar dinheiro para pessoa física no começo, mas aí você não tem capital para investir, para poder crescer.
Então, como o nosso cenário de vida particular ajudou muito, porque a gente era muito novo, morava com os pais, então a gente podia ficar bastante tempo sem ganhar dinheiro para aprender a fazer certo, para fazer certo e aí ganhar dinheiro, né? Que é o que aconteceu depois. Sim. Então, e aí por que eu coloco isso como uma grande dica? Porque eu vi muitas empresas fecharem por isso, cara. Porque os sócios, eles fazem um plano, durante 6 meses a gente não vai pegar dinheiro, vamos pôr tudo na empresa tal. Aí de repente faz 1 ano e meio que a empresa está aberta e ela ainda não consegue pagar um salário assim, digno pro cara, sabe? Um salário que ele consiga... Um salário de funcionário numa empresa. Um salário de funcionário numa empresa, exatamente. A empresa não consegue. E aí o cara tem, muitas vezes, uma esposa, um marido, uma família, e ele quer trocar de carro, quer comprar um carro, e aí chega uma hora que um dos sócios vira e fala, cara, pra mim... não tá rolando, não tá dando e sai. Eu vi muito isso acontecer, cara. Então eu acho que esse é um ponto que eu já sugiro para quem vai começar. E sobre incubadora, foi bom para vocês ou Nós não? somos para incubadora, né? A gente passou os primeiros 2 anos e meio, quase 3 anos. Qual a diferença de uma incubadora e de uma aceleradora? Uma aceleradora, perfeito. A gente foi para a incubadora aqui de Rio Preto mesmo, foi muito positivo para nós. A gente teve, como se fosse uma incubadora de criança mesmo, a gente teve uma estrutura completa, num valor extremamente acessível, sabe, um valor muito abaixo do mercado, para a gente ter uma segurança, um conforto, igual de uma incubadora, para começar de uma forma mais tranquila, então, sem grandes riscos. Eu tenho uma estrutura física, eu tenho mesas, cadeiras, tem internet. No caso aqui da de Rio Preto não tinha os móveis, tinha o prédio, a sala e aí a gente mobiliava. Internet, energia e um espaço físico para você... Tudo isso era pago, a gente pagava internet, energia e tal, mas o um aluguel do imóvel era super acessível. Tá. E tinha, além disso, mentorias, consultorias, que eram muito positivas. Legal. Isso é dentro do programa da própria incubadora? Isso, dentro do programa da própria incubadora. Inclusive, a gente não sabe quem vai estar assistindo esse material, né? A tendência, pela qualidade dele, é que ele vai chegar no mundo inteiro. Então, quero aproveitar esse espaço aqui que me cabe para fazer uma menção para a consultora Consuelo, da incubadora de São José do Rio Preto, que foi uma consultora assim, que foi vital nesse nosso começo, foi muito importante. Eu não sei se ela vai estar assistindo, muito provavelmente ela vai acabar assistindo esse material, porque vai ficar muito bom. E aí eu gostaria que ela visse esse momento onde eu falo que a Consuelo foi muito importante para nós lá na incubadora. Legal. Então, nos ajudou muito. A aceleradora, ela faz um trabalho um pouco maior, um pouco mais ativo. Mas ela não tem um espaço físico, só explica muitas vezes ela não tem espaço físico e ela geralmente participa com um equity na empresa. Então ela acaba tendo uma participação societária nas empresas que ela acelera. Então você vai ser acelerado por 3, 4 anos e ao final da aceleração a empresa que acelerou tem um percentual do seu business. Sim. E eles vão tentar vender isso ou eles vão continuar com você, alguma coisa vai acontecer. Vocês foram acelerados? Não. Vocês queriam ser? Não, nunca esteve no nosso radar ser acelerado, ser investido, sempre... A gente sempre teve um modelo de negócio um pouco mais tradicional, sabe? A gente não chegou a ter um modelo de negócio mais nesses modos de startup e tal, que aí tem rodadas e mais rodadas de investimento e todo um mecanismo. A gente foi para um modelo mais tradicional, mais simples e aí acabamos também tivemos várias propostas de investimento, várias. A cada 6 meses alguém quer investir na gente, mas a gente hoje não está ainda... Acreditamos que não está no momento ainda. Sim, né? Legal. Tem os estágios, né? E aí tem o estágio de tração, é quando você já tem o modelo todo validado, quanto mais dinheiro você pôr, mais o negócio vai tracionar. A gente está começando a entrar na tração agora. Legal. Então, se houver alguma situação de investimento, o ideal na nossa visão é algo para daqui 6, 7 anos, que o negócio já vai estar numa velocidade muito boa, aí entra mais capital e aí detona. E aí vira mundial. Isso. Exatamente isso. Vai chegar, João, se vocês quiserem, com certeza. Isso aí. A gente falou um pouco de comunicação, você falou que começou nessa área de comunicação, e eu percebi muito fortemente que vocês entraram numa rede, né, que é muito forte, é mundial, mas que não é tão popular, né, quanto as outras redes como o Facebook e o próprio Instagram, mas que é o LinkedIn, né, porque vocês têm um negócio, então o B2B, né, e para quem não sabe, que é o Business for Business. Então, eu falo com empresas, o meu cliente final são empresas. Isso. Então, o LinkedIn, na verdade, é uma rede para isso, né? O propósito do LinkedIn é falar com as empresas, de empresa para empresa. E como foi para vocês, assim, como vocês trabalharam com essas redes? Vocês começaram no Face, migraram para o Insta, estão no Insta hoje, não tem nenhuma dessas duas, só no LinkedIn? Fala um pouco de digital aí. Bom, da New Way. A gente fez uma análise, né, que a gente faz o tempo todo, está sempre mudando. A gente sempre teve site,
Não tem como não ter um site, hoje em dia é impossível não ter, tem que ter. Sim. E a gente criou um Facebook bem cedo também, só que a gente entendeu que o Facebook ele tinha que ser para a gente uma estratégia institucional para a marca. Né? A gente não tem muitas postagens do dia a dia da empresa no Facebook, isso é de propósito. Tá. O Instagram tem feito esse trabalho, eu tenho visto muitas empresas que no Instagram elas divulgam o dia a dia da empresa, como uma estratégia até mesmo para divulgar a empresa ou para captação de talentos, apesar de que a gente não faz isso hoje também. Tá. E o LinkedIn tem sido a rede social, o ambiente virtual, onde a gente tem tido mais contato com potenciais clientes. Tá. Então tem sido a nossa principal rede, onde a gente tem mais investido. E qual que é a estratégia por trás? O cara que está lá do outro lado, comprando os produtos, buscando pela New M, ele está buscando por duas coisas, de forma geral. Ele está buscando por solucionar o problema dele, solucionar o problema da empresa onde ele trabalha, e ele está buscando não colocar o cargo dele em jogo. Falando um português mais tranquilo. Ele está buscando não ter risco para o cargo dele. É isso. Então, quando o cara encontra a New M, né, o que ele encontra? Se ele acessar o conteúdo, o dia a dia da New M hoje, ele vai encontrar uma empresa com 23, 24 funcionários. Eu acredito que a gente está entre 23 e 24 porque está contratando direto. Para uma determinada empresa, 23, 24 funcionários é bastante gente. Para uma outra, é um fornecedor pequenininho. E aí, isso pode influenciar o poder de decisão do cara. Então, em relação a tamanho da New M, em relação ao cotidiano, a gente hoje, nesse momento, mantém isso um pouco mais oculto, não divulga, não propaga. E a gente propaga o quê? Os resultados do nosso trabalho. E aí a gente usa o LinkedIn para fazer isso. Legal. Então, essa é a nossa estratégia. Porque no final das contas, o tamanho nosso, entre aspas, não vai importar tanto. O que vai importar é a nossa entrega. Mas na hora de selecionar a gente, o cara julga isso. Agora, quando a gente tiver 1000 funcionários, aí bacana, aí a gente pode promover bastante que não vai ter risco. Sem dúvida. Bom, tem um assunto muito interessante que o João vai bater um papo com a gente também, que é sobre sociedade, né? Então, João, fala um pouco também como é que foi a transformação. Você começou com 2 sócios, você e mais um sócio. Um sócio, isso. Um sócio, eram e 2 hoje sócios vocês empresas, são 3, né? 3 sócios mesmo. Conta um pouco disso, que foi importante para a New M, né? Eu coloco essa questão sociedade como algo muito importante, porque primeiro que é mais animador, é mais feliz, é mais agradável você fazer esse projeto acompanhado. Muitas pessoas empreenderam sozinho, muitos empresários têm empresa sozinho, mas quando você está sozinho, você não tem ninguém para partilhar. Você está sozinho. Você está sozinho. Você não tem você não tem ninguém que entende, você não tem ninguém que está comprometido com você, você não tem ninguém que passa pelos problemas que você passa, e é bem mais difícil. Puxa, João, mas sócio vai roubar teu lucro, sócio tem visões vocês vão que divergir, não vão, vocês vão divergir nas opiniões. Sócio é um casamento. Sócio é um casamento. Como arrumar esse sócio Cara, essa frase, ideal? Sócio é um casamento, é muito verdadeira. Eu sou casado há 3 anos, estou com a minha esposa, a gente começou a namorar e estamos juntos há 11 anos. Então eu tenho bastante experiência de relacionamento amoroso, 11 anos, né? E tenho bastante experiência de relacionamento com sócios, são quase 7 anos já com o meu primeiro sócio, Ezequiel. Então eu tenho boa experiência nos dois e eu digo, é realmente muito parecido com casamento mesmo. Você precisa saber fazer concessões. Você precisa saber entender o lado da outra pessoa, você precisa saber entender o momento da outra pessoa para fazer as coisas dar certo. Não dá certo naturalmente, não dá certo sozinho. Dá certo se os dois lados, e em especial você, porque depende de cada um, você se esforçar para fazer dar certo. Aí dá certo, né? E eu até, antes da gente começar a conversar, falei sobre a importância desse tema, porque realmente, quando você tem sócio, né, e eu tive muito mais tempo sócio do que nos negócios que eu empreendi sem sócio, faz toda a diferença. Na New M, né, começou eu e o Ezequiel, a gente teve um sócio no começo que entrou, foi muito importante para nós, saiu depois de um tempo, é meu amigo até hoje, e depois entrou o nosso terceiro sócio, o Carlos, o quarto sócio na verdade, o Carlos, que está com a gente até hoje como sócio. Ele foi um estagiário nosso, que foi contratado, e aí foi convidado a ser sócio, e hoje somos nós 3. E muda totalmente, você não está sozinho, você tem alguém para partilhar, você tem alguém para dividir os riscos, você tem alguém para discordar de você, porque quando você tem a ideia, na sua cabeça tudo faz sentido, tudo é maravilhoso, é necessário alguém para fazer um contraponto.
Então, a minha dica, na verdade, sobre esse aspecto é, se possível, tenha um sócio, né? De preferência complementar, né? Se você é bom em desenvolver, consiga um sócio que é bom de vender. Se você é bom de produzir, consiga um sócio que é bom de administrar. Se pegar duas pessoas que fazem a mesma coisa, vai faltar alguma coisa. Então, se possível for complementar. Legal. E como eu falei, né, a importância sobre entender o momento do outro, saber às vezes a hora de você aceitar a opinião do outro para o bem de uma sociedade comum. É um relacionamento de fato, assim é um casamento, assim é um namoro, assim é a vida, né? Você está há quanto tempo? Eu? Vai em 2008 eu casei, então 2000... Que eu tenho de namoro, você já tem de casado. Fiz 10 anos de casado e 12 de relacionamento. Então... Mais do que eu já, então você já... Só que muito mais de casado, né? 10 anos de casado já. Então, exatamente. Então, é isso, você sabe. E aí, acreditando ou não, eu não botava fé nenhuma nos setênios, né? Da antroposofia. Você já ouviu falar? Não. É um estudo sobre antroposofia, sobre, na verdade, os setênios, que na verdade a cada 7 anos já ouvi falar. Coisas acontecem transformadoras. Eu falava, tudo, mentira, isso aí é... Mas eu acho que vai diminuir, cara. 7 anos é muito tempo já. Sei lá, só sei que de fato 7 anos foi um marco gigantesco, uma transformação da minha esposa muito grande, porque foi o nascimento do nosso segundo filho. Legal. Onde ela olhou para ela e falou, eu vou esse caminho. Se você quiser nesse caminho, você vai comigo, senão, né, você vai ser pai, não mais meu marido. E foi muito interessante, assim, foi na verdade onde a gente realmente cresceu, aprendeu, se desenvolveu muito e que na verdade fortaleceu a relação, né? Então, e já vi empresas mesmo com esses 7 anos aí dar umas mudadas radicais, assim, de guinada ou fechamento, tem, enfim, muita coisa. Eu acredito na antroposofia, não estudo, mas acredito porque vivenciei coisas que eu não acreditava, né? Uma outra coisa importante nessa questão de flexibilidade aí dos negócios, né? Então, assim, quais as justificativas que te ajudou a chegar nessa caminhada, chegar hoje com a New M? Você tinha comentado também antes sobre a questão de eu fazer uma indicação de livro. Você Sim. me permite já Bora, falar tudo junto? manda ver. Então, eu queria destacar, Diogo, algo que, na minha opinião, principalmente do trabalho do João, né, porque eu tive sócios que cuidaram de outras áreas, então provavelmente eles podem destacar outras características de outras áreas. Mas dentro do meu trabalho, na New M, como você falou, né, eu cuido da parte de negócios, marketing, comunicação, relacionamento, atendimento ao cliente. Então, a minha parte é sempre mais aquela parte que está tratando com outras pessoas, seja para atender ou para vender. Eu quero destacar uma característica que foi, na minha opinião, uma das mais importantes para a gente estar vivo até hoje e crescendo nos níveis que a gente está crescendo. Todos os 6 anos de New M a gente cresceu 2 dígitos. Nos últimos 3 anos a gente dobrou de tamanho e de faturamento nos últimos 3 anos. Então o negócio ele vem num crescimento bem agressivo. A coisa de 2 anos atrás a gente tinha 4 ou 5 funcionários, né? Hoje a gente está com uma equipe com 23 ou 24 pessoas, então o negócio vem bem agressivo. E aí eu quero já conectar com a indicação de livro, que o livro que eu vou indicar é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Um livro mega antigo, eu não lembro a data assim, certinho, mas se não me engano é década de 30, 40, alguma coisa assim, super atual até hoje. Que eu conecto com a característica que eu destaco como um dos principais itens que ajudou a gente a estar até aqui, que é a flexibilidade e o poder de adaptação às necessidades do mercado. A New M ela fez muitas coisas ao longo desses quase 7 anos de vida e a gente sempre procurou ter um olhar estratégico para atuar da melhor forma possível, de uma forma a ter uma empresa mais lucrativa, mais performática, mas apesar de todos os planejamentos, a gente sempre foi pego de surpresa e sempre aconteceram problemas e desafios de mercado. A gente já teve 2 grandes crises que a gente teve que enxugar a equipe, chegar num número menor de profissionais. A última faz mais de 3 anos, espero que não tenha outra assim nunca mais, mas tivemos. E a capacidade de se flexibilizar e mudar o negócio para permanecer vivo, eu acho que foi o nosso fator principal para estar aqui até hoje. Legal. E por que a conexão com o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Porque é um livro que, na sua essência, ele ensina você a ter interesses genuínos pelas pessoas e, através desse interesse genuíno, despertar relacionamentos. E aí, através desse interesse genuíno, despertar relacionamento e, com isso, construir, eventualmente, negócios, amizades e negócios. Então, utilizando nesse mecanismo, que é um mecanismo que ajuda os relacionamentos a serem mais saudáveis, a gente conseguiu ser mais flexível e aí está vivo até hoje. Então, uma dica... eu destaco isso aí para você que está empreendendo ou está pensando em empreender, esteja disposto, né, esteja preparado para mudar o seu negócio em prol dele continuar vivo. Ou você pode não mudar e ele morre.
Sim, que é um caminho também, e aí você repensa, como a gente já falou aqui, acho que foi bacana, né, esse papo, porque foram caminhos. Sim. A gente podia mudar o nome do Lumina para Caminhos, né? Hoje, com certeza, a gente enxergou várias oportunidades, assim, vários caminhos diferentes. Eu atendo um projeto que justamente teve que repensar, Sim. fechar o seu negócio. E não tem nada de mal nisso também. Não tem, né? E aí tem, enfim, como é que é, os lobos de Wall Street, enfim, tem Sim. alguns caminhos e que dizem, né, que se o cara não, pelo menos não quebrou 2, 3 empresas, Sim. ele não, nos Estados Já Unidos ouvi tem isso essa também, filosofia, já ouvi também, sim. enfim, que ele, e cada um com a sua filosofia, se acredita nisso, ok, tá tudo certo. Na verdade, o que acontece é que a bagagem vai ficando mais robusta, né? Então a carcaça vai ficando mais forte e a gente vai aprendendo, né, nesses tropeços, e o grande aprendizado é aquele que você enxerga que você errou, né, e consegue fazer diferente. Sim. Né? Agora, se você enxerga que você errou, mas continua fazendo igual, e não virou aprendizado. E outra coisa também que para complementar, eu acho que desenvolver a capacidade de refletir em cima dos seus resultados e entender que aquilo que aconteceu foi o fruto do teu maior esforço e se felicitar por isso, porque você sempre vai ter uma empresa maior e melhor, com mais resultado que a sua, que você vai olhar para ela e falar assim, poxa, queria ser os caras, mas você sempre vai ter um monte de empresas menores, com menos resultado, que vão estar olhando para você e pensando a mesma coisa. Então, se você ficar pirado nisso, você nunca fica feliz. Sim. Não importa se você faturar 100, 1000, 10 mil, 1 milhão, 2 milhões, 20 milhões, não importa. Você sempre vai ter alguém que está faturando mais, que está ganhando mais dinheiro, que tem mais funcionário, que tem mais cliente, não sei o quê. Então, tem que ter a capacidade de entender que o teu resultado até aqui já foi um resultado especial importante e se felicitar por isso. Sim. Porque senão, cara, daqui a pouco a vida passa e você não ficou feliz com nada, sabe? Então, eu acho que isso também é um ponto que eu destacaria. Sem dúvida, João. Mesmo nesse alinhamento de propósito e ao mesmo tempo entender o desafio do cliente, eu acho que a gente converge em muitas ideias parecidas, algumas diferentes, porque temos caminhos, história, educação, aprendizados diferentes, e essa é a beleza. É a beleza do respeito, de julgar menos, né? Acho que Lumina também se propor um pouco mais, de falar um pouco sobre isso, de conseguir vivenciar assim, né? Respeitar alguém que você admira, e ao mesmo tempo respeitar quem você não admira, que ele tem o caminho dele também. Sim. Então, eu acho que é a questão de respeito, mas ao mesmo tempo de posicionamento do que você acredita, é que a gente vai conseguir ter uma sociedade com menos guerra, com menos haters, né? Sim. E onde eu olho para o meu caminho e sigo o que me faz feliz, o que eu acredito, tá tudo certo. Obrigado pelo papo, sempre muito bom falar com você, a gente se encontrava em alguns eventos. Sim. Mas era sempre muito rápido, então foi muito gostoso estar com você. Tomara que a gente tenha contribuído para alguma coisa. Sim. Para quem está ouvindo, está assistindo. Mas eu te agradeço mesmo pela disponibilidade. E obrigado. E até um próximo, né? Sim. Tomara que a gente faça mais um logo. Show de obrigado, bola. João. Muito obrigado. Valeu, Diogão. Obrigado, cara.